A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na lição número 1 da revista Betel, a revista dos adultos da Escola Bíblica Dominical. Nós temos um tema muito importante porque trabalha de forma sistemática o ensino da palavra de Deus. E o pastor Valdir Alves foi muito bem iluminado pelo Espírito Santo em trazer um livro para a gente estudar durante esse trimestre. É um homem de Deus. Pertenceu ao campo a qual eu pertenço, a DETAG, no Distrito Federal, Itaguatinga, e tive o prazer de conhecê-lo. Realmente é um homem que tem muito a oferecer para a igreja pela sua caminhada ministerial. Amém? Bom, o tema desta lição é o chamado do profeta Ezequiel. Antes de trabalharmos o conteúdo em si da lição, é preciso, de forma introdutória, nós conhecermos o contexto cultural e organizacional da sociedade israelita, e isso vai muito lá na história de Israel, que é um termo que na teologia se dá de profetismo. E o que era o profetismo? Profetismo era um movimento dos profetas. Logo depois que o reino foi partido em Reino do Sul, Reino do Norte, os profetas ganharam muita visibilidade. Por que ganharam? Porque muitas das vezes o sacerdote perdeu a mão, ele perdeu a direção de Deus. Muitos eram sacerdotes corruptos, se tornaram sacerdotes estatais, aqueles sacerdotes que serviam ao rei. O único objetivo era agradar ao rei. E isso corrompia os costumes, corrompia o ensino, a direção do povo de Israel. Então, o nosso Deus, ele levanta homens que não necessariamente possuíam uma linhagem sacerdotal para falar ao povo, para direcionar o povo. Então, o movimento dos profetas, o profetismo, trabalha muito, o assunto trabalha muito bem isso, o movimento dos profetas, a ação dos profetas no meio do povo de Israel. Bom, o diferencial do profeta Ezequiel é que esse profeta, ele profetizava, mas ele tinha não apenas o que Deus mandava falar, mas ele tinha visões, ele tinha uma experiência visionária, imagética. Ele tem grandes visões, coisas que deixam ele até mesmo atordoado. Ele fica 7 dias lá às margens do rio Quebar e ele fica atônito das coisas que o Senhor mostra para ele. Então, este é um dos diferenciais do profeta Ezequiel. O tópico 1 vai dizer o seguinte, o contexto histórico. Quem era esse profeta Ezequiel? Esse profeta Ezequiel, ele foi levado como cativo para a Babilônia. Ele fica ali na região, às margens do rio Quebar, e ele foi levado no ano de 597 a.C. O significado do seu nome é Deus fortalece. Ele é contemporâneo do profeta Daniel e do profeta Jeremias. Lembrando que o profeta Jeremias trabalha antes do povo ser levado. Ele era aquele profeta que foi enviado para buscar resgatar a Israel de cair em juízo, mas o povo não ouviu. Porém, o profeta Ezequiel já vai agir quando a ruína já chegou em Israel, o povo já está cativo. E aí nós temos também o profeta Daniel. O profeta Daniel não estava com o povo nessa região às margens do rio Quebar. Ele estava com o rei, ele ficava no palácio. Então isso nós temos que compreender. Eles eram contemporâneos, mas não necessariamente estavam juntos, ok? Bom, a linhagem de Ezequiel era uma linhagem sacerdotal. Ele é um dos poucos profetas que tem uma linhagem sacerdotal. O tempo de ministério dele durou 22 anos. Se sabe muito pouco sobre a vida dele, pessoal, inclusive até mesmo sobre sua morte. Há alguns relatos que ele foi morto ao ao reprimir um homem pelos seus pecados, mas isso a Bíblia não traz. Isso são coisas que a tradição diz
e fica também muito sob um viés exegésico ou exegésico, né? Aquilo que tentam colocar dentro de uma mensagem, tá? Ok? Bom, o seu estado civil ele era casado, só que a sua esposa morre, e então esse profeta, o que nós temos a respeito dele é isso, a sua biografia pessoal, vamos dizer assim, se dá nessas informações. O tópico 1.1 tem por título Longe da Terra Natal. O público-alvo de Ezequiel eram os cativos que estavam na Babilônia, mas também os remanescentes que ficaram em Jerusalém. Então, ele estava no meio dos cativos e a mensagem que o Senhor entrega a ele é tanto para os cativos como para os que estão ainda lá em Jerusalém. É tanto que na chamada o Senhor fala assim, olha, eu estou te chamando porque esse povo é rebelde. Inclusive hoje mesmo eles pecaram contra mim. Ou seja, esse povo estava obstinado. Há um paralelo entre Jeremias e Ezequiel da seguinte forma. Além deles serem contemporâneos, nós temos que compreender que Jeremias trabalhou na prevenção, buscando o povo um arrependimento, buscando do povo um arrependimento. Então, Jeremias tinha um papel de prevenir a ruína. Porém, Ezequiel já está agindo no meio do povo já cativo, ou seja, o povo estava sob juízo. E o papel de Ezequiel é levar o povo ao arrependimento, mas também trazer um consolo, onde o nosso Deus é um Deus de juízo, mas é um Deus também que coloca limite em seu juízo e tem o seu tempo de restauração. Cabe ao povo se voltar a ele. Então essa é a proposta, né, de Ezequiel, o seu papel. O tópico 1.2 vai dizer o seguinte, exigências feitas por Deus. Aqui nós vamos encontrar o que a palavra de Deus lá em Ezequiel capítulo 2, do verso 1 ao 8, o Senhor exige de Ezequiel. O Senhor dá ordenanças para que Ezequiel execute. A primeira é essa expressão que nós lemos, filho do homem, é um hebraísmo, ou seja, uma expressão em hebraico que arremete a filho de um ser humano. Ou seja, diante do que ele estava vendo, ele viu aquela visão celestial das rodas, dos querubins, do trono. Ele olha tudo aquilo e ele tem que entender que ele é pequeno e o Deus a qual estava envolvido em toda aquela glória é maior, é grande. Então o Senhor está falando assim, filho de ser humano, ou o filho de Adão, filho de um ser humano, ou terra, barro vermelho. Essa é a expressão. Há uma divisão, uma distinção do Deus que estava mandando para com o homem que estava sendo enviado. Um Deus forte que manda um homem fraco, mas que se torna forte diante da comissão. Amém? Bom, a palavra ponte em pé, que é a primeira exigência do Senhor, ela no hebraico, e aí eu deixei o código Strong H5975, que é o código dessa palavra no dicionário Strong. Essa palavra amand é o quê? Assumir lugar de alguém ou tomar uma posição. O Senhor está dizendo assim, ó, te coloca de pé, porque os sacerdotes estão falidos, os sacerdotes se corromperam, agora tu está de pé, ou seja, tu tomará a posição, tu será o profeta que vai protagonizar a minha ordem, a minha mensagem. É isso que o Senhor coloca, ponte de pé, ou seja, assuma o seu lugar, assuma a sua posição como obreiro do Senhor. A outra exigência é falar em nome do Senhor. Havia muitos profetas que falavam muito, traziam muito engano ao povo. Isso nós vamos ver no finalzinho dessa lição. Profetas, sacerdotes, príncipes que traziam uma mensagem para o povo que não era do próprio Deus. Deus não a havia mandado. E se nós observarmos,
Isto é algo muito nocivo. Nos dias de hoje, nós temos visto pessoas se levantando e dizendo que está falando no nome do Senhor, e o Senhor não está falando nada. Isso também cabe para nós. Ou falamos aquilo que o Senhor mandou, se Ele não mandou, ficamos calados, porque isso seria um sacrifício de tolo, e isso é irritar a soberania do nosso Deus e tentar ludibriar a igreja do Senhor. E a igreja tem dono. O outro ponto é: seja insistente, fale mesmo que eles não ouçam. E o Senhor fala para ele assim: ó, eu vou enrijecer a tua testa como diamante. Eles vão ter os seus rostos enrijecidos contra ti, mas eu vou enrijecer o teu rosto como diamante. Tu será mais duro do que eles. É isso que o Senhor está colocando. 2 Timóteo 4,2 diz o seguinte: que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Retaguarda, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. O Senhor está falando assim, ó, pregue a todo tempo. Se vão ouvir você, pregue. Se não vão ouvir, pregue também. Mas não deixe de pregar. Enfrente eles. É isso que o Senhor está dizendo, porque quem está te mandando sou eu. É o que está faltando hoje em dia. Estamos precisando de homens e mulheres que se levante e diga a tempo e fora de tempo, que quer ouvir ou não quer ouvir. É uma ordenança do nosso Deus. O 4 é destacar como profeta. O Senhor Jesus, lá em Mateus 5,15, ele diz o seguinte: nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Ou seja, eu não posso colocar uma candeia debaixo de mesa, escondido. Eu não posso esconder aquilo que o Senhor deu. O Senhor colocou sobre nós a responsabilidade da luz da palavra. Nós temos que exercer o ministério mediante a palavra. Não se esconda. É isso que o profeta recebeu de ordenança, de exigência para atuar no meio do povo de Israel. Assuma seu ministério. Seja profeta, se mostre para eles que é profeta. Não se esconda, não se intimide. É isso que o Senhor está colocando. No 5 é impregnar da palavra. O Senhor está falando assim, ó, tome essa palavra, seja inundado por ela, que ela fique impregnada em você. Que, sabe, aquele cheiro que fica na pessoa, é isso que o Senhor está dizendo. E lá em 1 Pedro 3,15 vai dizer o seguinte: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Está preparado para responder aos outros sobre a nossa fé. É isso que o Senhor exige de um obreiro, de uma obreira na sua obra. Amém? A outra ordenança é que seja ousado. Ousadia. Ousadia para nós os pentecostais não é problema, porque depois que formos queimados, ou aqueles que ainda não foram, depois que eles forem queimados, aí a ousadia vem o revestimento. Olha o que aconteceu em Atos 2, a igreja trancada, escondida, mas no dia que o Espírito Santo veio sobre eles, foram revestidos e foram o quê? Encorajados a pregar. Olha o que aconteceu lá na igreja de Éfeso, quando o apóstolo Paulo chega e fala assim: em quem vós sois batizados? Eles dizem: no batismo de João. E aí o apóstolo Paulo fala: e o batismo no Espírito Santo? Nós nunca ouvimos falar desse Espírito Santo. Nesse momento o apóstolo Paulo pega e fala: ajoelhe-se. Ele impõe as mãos sobre ele e eles foram batizados no Espírito Santo, e eles colocaram Éfeso de cabeça para baixo. Aquela igreja se tornou uma potência naquele lugar. Ou seja, a ousadia é dada àquilo que nós acreditamos. Nós, os pentecostais, somos batizados no Espírito Santo, queimado com fogo, e nós temos ousadia no Espírito Santo para pregar a palavra. O outro ponto que o Senhor exige de Ezequiel é coragem. Mateus 10,16 diz o seguinte: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. O Senhor, quando comissiona a sua igreja, comissiona seus discípulos, seu povo, ele não engana que essa tarefa,
essa missão é perigosa, que nós operaremos em um campo de lobos, em um campo de feras, mas o Senhor está conosco. E aí a palavra de Deus diz que o Deus de Jacó está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E a igreja tem exercido o seu papel de coragem, ecoando ao longo do tempo. Não há quem possa vencer a igreja. Os sistemas políticos não vencem, as instituições não vencem, os homens não vencem, o inferno não vence, porque a igreja está sob a proteção do próprio Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E seja resistente, resista. Eles vão lutar contra, mas continue resistindo, continue falando, continue lutando, continue na vertente da missão, ou seja, fluindo. O fluxo não para, o comboio é valente, como diz as músicas que nós cantamos. O comboio é valente, não para, nós vamos à frente. Seja resistência ou resistente diante do povo, diante deste mundo. O tópico 1.3 diz o seguinte: Deus nunca se esquece dos fiéis. Sua tarefa possuía um cunho consolador. O nosso Deus, ele emprega juízo sobre o povo. Ok, sabemos disso. Mas agora o profeta Ezequiel vem de uma forma a consolar esse povo. De forma que, olha, eu estou irado com vocês, mas há uma saída. Eu ainda amo vocês. Eu ainda quero vocês. Então, há esse cunho consolador. Deus é um Deus de pacto e por isso ele mantém a sua palavra. A sua palavra foi dada aos patriarcas. O Senhor fez uma aliança, tem compromisso e ele sustenta. Por quê? Porque ele tem o seu atributo da imutabilidade, ele não muda. Ele também tem o atributo da fidelidade, ele é fiel, ele sustenta. Ainda que nós sejamos infiéis, ele continua sendo fiel, ele não muda. Nosso Deus é um Deus de pacto, amém? O tópico 2 vai dizer o seguinte: a incumbência do profeta Ezequiel. Sua missão possuía um papel pedagógico mediante a conscientização. Nesse momento, o profeta Ezequiel é colocado para falar assim: olha, vocês estão sob juízo devido ao pecado que foi cometido. Esse pecado não somente é pelo que os pais de vocês fizeram, mas também pelos vossos pecados. Ou seja, o povo está sob juízo, é como o pai que está castigando o filho, está falando assim: sabe por que você está sendo castigado? Você está sendo castigado por isso e por aquilo. Ou seja, o Senhor requer do povo uma consciência do seu erro, para que ele possa se arrepender, para que o povo se arrependa. E trazendo uma responsabilidade pessoal. Nós vamos ver nessa lição que em determinado momento o povo fala assim: nós estamos sofrendo porque nossos pais pecaram, nossos pais comeram uvas e nós ficamos com os dentes embotados, os filhos. E aí o profeta é chamado e fala assim: olha, não é assim que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo: nunca mais se ouvirá no meio de vós tal provérbio. A responsabilidade é para cada um. Se o filho pecar, o filho morrerá. Se o pai pecar, o pai morrerá. Então ele quebra qualquer tipo de ideia de maldição hereditária. Não existe isso. A responsabilidade é pessoal. Amém? O Senhor é Senhor do homem, ele é Senhor do espaço e ele é o Senhor do tempo. É isso que nós vamos ver no tópico 2. O tópico 2.1 vai dizer o seguinte: Deus usa quem ele quer, ou seja, ele é o dono dos homens, ele envia quem ele quer. O chamado profético não depende de uma casta eclesiástica. Não era porque não havia um profeta de linhagem ou um sacerdote de uma linhagem sacerdotal importante que o Senhor não agiria, porque o Senhor usa quem ele quer. Ou seja, Ezequiel era de uma linhagem sacerdotal? Sim, ele era.
Mas o Senhor não usou os sacerdotes que estavam governando sobre Israel, sobre Jerusalém. O Senhor usa, sim, alguém de uma linhagem sacerdotal pelo seu papel, seu conhecimento. O sacerdote tinha um papel também de ser um pastor, e Ezequiel ganhou no meio dos cativos o respeito daquela população, até mesmo de ser consultado. Então, o profeta Ezequiel, ele possuía uma casta eclesiástica? Possuía, mas isso não foi um fator predominante para que o Senhor o escolhesse. Se olharmos no profetismo, no movimento dos profetas, houve profetas que não faziam parte da casta eclesiástica, muito menos da nobreza. E nós temos exemplos disso, recheadíssimo. O Senhor não precisa, ele não depende de chamar alguém devido a uma hereditariedade monárquica. Ou seja, o Senhor ele não chamou os príncipes, os filhos dos reis, ou até mesmo o rei Joaquim que estava lá. Porque esses reis, esses monarcas, essa nobreza estava corrompida. Mas o Senhor usa o profeta Ezequiel. Ele usa quem ele quer. Amém? Ele não olha a aparência, não é o que ele diz a Samuel? Não, eu não vejo como o homem vê. Eu tenho um outro prisma para olhar para o homem. A escolha de Deus é sempre a mais perfeita. Ele sabe como fazer. Ele usa o filho do homem, o pequeno, mas na mão de um Deus grande. Amém? O tópico 2.2 diz o seguinte: Deus usa onde ele quer. Agora nós vamos falar de espaço. O sacerdote estava restrito àquela localidade, ou até mesmo ao templo. Mas o profeta Ezequiel é um profeta que ele tem uma característica à parte. Ele é levado para profetizar fora de Israel. Nós temos dois profetas que fazem isso. Um é Ezequiel e o outro é o profeta Jonas. Mas aqui nós vamos trabalhar sobre a perspectiva do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é um profeta além das fronteiras de Israel. O Senhor o comissiona para ir além das fronteiras. Um sacerdote ficaria preso apenas ao templo, mas o profeta não. O profeta, ele é dinâmico, ele é desprendido de espaço, ele vai onde o Senhor envia. Amém? A comissão divina é nobre. E aí, se nós observarmos Isaías 52, verso 7, diz o seguinte: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião: ó, o teu Deus reina. Ora, é nobreza ser comissionado por nosso Deus, é algo nobre ser comissionado pelo nosso Deus. O sacerdote é limitado ao templo, mas o profeta não é restrito a lugares. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra, tudo é dele. Ele não se limita a espaço, ele age em qualquer lugar, basta ele querer. Amém? E ele enviará homens conforme a sua vontade também. O tópico 2.3 diz o seguinte: Deus usa na hora que ele quer. Nós já sabemos que Deus usa quem ele quer, pessoas. Sabemos que Deus usa espaço, onde ele quer, que ele não é limitado a espaço, e que agora ele usa na hora que ele quer. O tempo de Deus é sempre oportuno. E esse tempo oportuno nós vamos encontrar no grego, e aí eu deixei o código da palavra no dicionário Strong, que é G de grego, 2540, que é o kairos, momento certo, momento oportuno. Deus age no momento certo, no tempo oportuno. O povo já estava no cativeiro, agora é o momento do Senhor falar assim: vocês aprenderam? Se vocês aprenderam, chegou o tempo da vossa redenção. Vocês vão se arrepender? Ou seja, ele usa o tempo como um meio pedagógico para ensinar o povo distante de sua terra, exilado, escravizados. Mas agora o Senhor usa o tempo para falar: vocês estão prontos, vocês se arrependem,
Vocês entendem por que estão aqui. O tempo oportuno visa no consolo, no preparo e na ação. Ou seja, o Senhor está colocando que, olha, para vocês voltarem, é preciso que eu trabalhe no meio de vós. E eu vou trabalhar com consolo. Eu vou preparar vocês e eu vou agir de forma a trazer vocês de volta. Eclesiastes 3:1 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. O nosso Deus é o Senhor do tempo. E é o Senhor do tempo não cronológico, mas Ele é o Senhor do tempo oportuno, do tempo exato, do momento certo. O tópico 3.1 diz o seguinte: a visão do rolo de um livro. A palavra vem do próprio Deus. O Senhor fala para Ezequiel: Ezequiel, está vendo esse livro? Ele está escrito por dentro e por fora. Come ele. E o profeta Ezequiel começa a comer. E ele diz que ele está comendo, e quando ele chega no fim, ele diz que é doce como mel. A palavra é doce como mel. Ou seja, o Senhor está colocando que o obreiro da sua obra, o obreiro comissionado, deve comer a palavra para que ele possa ter o que dar. Ninguém dá nada se não tiver. Seria tolice alguém dar algo que não tem. Mas o nosso Deus trabalha nessa efetividade. Você tem, eu te dou. E aí o Senhor dá aos seus obreiros e seus obreiros dão ao seu povo, ao povo de Deus. Comer o livro, a palavra dentro do comissionado, ou seja, o Senhor fala, quando lemos o texto, o Senhor fala assim, olha, é para encher as tuas entranhas, enche, porque é daí que eu vou tirar, como um pássaro que come e dá aos seus filhotes. Coma, encha e depois dê. Tempo de obreiros desnutridos da palavra. Nós temos um tempo muito difícil atualmente. Obreiros que não são de escola bíblica, obreiros que não se preocupam no preparo acadêmico, o preparo teológico, o preparo espiritual. Apenas acham porque já sabem alguma coisa, porque tem versículos decorados na cabeça, pensam que pronto, eu já sei tudo. Não, o Senhor, ele requer de nós, os obreiros do Senhor, tem que ter esse afã para buscar a palavra, sabe? Ele tem que buscar, tem que querer, tem que desejar aprender todos os dias. Nós não sabemos tudo, todos os dias temos que comer o rolo, aprendendo um pouco aqui, um pouco ali, aprendendo uns com os outros, aprendendo na palavra, aprendendo mediante as literaturas que nos são colocadas. Ou seja, há um tempo de muito conhecimento, basta nós querermos, os obreiros do Senhor, para que nós possamos estar cheios e assim dar ao povo. Amém? Vãs filosofias, animadores de plateias, obreiros que têm deixado a palavra e têm utilizado vãs filosofias, coisas motivacionais, ou então sobem para os púlpitos para falar coisas engraçadinhas e a igreja fica dando gargalhadas, rindo e ganhando. E aí o que ele faz? Ele faz como Absalão fazia, ficava na porta da cidade. Esses obreiros, eles ficam roubando o coração dos homens e privando os homens da palavra, privando os homens do Rei dos Reis. Então isso é muito sério. Ou nós somos comissionados para trazer aquilo que o Senhor está nos dando, ou nós queremos roubar a noiva. Esta é uma indagação que precisa ser refletida nos dias de hoje. O tópico 3.2, a visão dos querubins. A palavra querubim no hebraico, e aí mais uma vez o código do dicionário Strong H de hebraico, 3742, queruv. Queruv é querubim. E aí, o que é esse querubim quando nós vamos olhar lá no original? O querubim é uma categoria angelical que opera na condição tanto de proteção, adoração e também como carruagem de Deus. Na proteção, nós vamos ver lá em Gênesis 3:24, quando o Senhor expulsa o casal do Jardim do Éden, ele coloca ali os querubins. E os querubins
guardam aquele caminho para que o homem não volte. Ou seja, eles têm um papel de guarda. Também de adoração. Lá no véu do templo, ali quando separava o santo lugar do Santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, havia na cortina os querubins. Também sobre o propiciatório havia querubins, ou seja, eles estão envolvidos em adoração. E como carruagem de Deus, os querubins são apresentados mediante a palavra de Deus como aqueles que são a carruagem de Deus. E Salmos 18:10 fala muito bem disso. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Os mais antigos podem lembrar da canção de Shirley Cavalhais. E voou sobre as asas do vento. Ou seja, mas ele estava sobre um querubim. O querubim como uma carruagem de fogo. Amém? O 3.3 diz o seguinte: a visão do juízo e restauração. Sofrer juízo não significa abandono. O povo estava no cativeiro sob juízo, mas não significava que o Senhor os havia abandonado. Não, o Senhor estava com eles, porque o Senhor ama seu povo e também, por amar, ele mantém a sua palavra, ele é fiel. A restauração começa com limpeza. Olha, o Senhor agora, ele começa a mudar. Primeiro ele traz uma mensagem para o povo se arrepender, ele traz uma mensagem para o povo consolar, confortar que o povo voltaria à sua terra, mas o Senhor também busca resolver e resolve o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Nós falamos no início que a missão de Ezequiel era trazer uma mensagem tanto para os cativos lá na Babilônia, como também para as pessoas que tinham ficado lá em Jerusalém. E lá em Jerusalém tinha dois príncipes que estavam dentro do templo, e o Senhor fala, lá em Ezequiel 11, o Senhor fala assim: olha, filho do homem, olha para dentro. E ele olha e ele vê 25 homens no templo. E aí o Senhor fala assim: observe esses dois. Dentro dos 25, o Senhor manda ele olhar para Jazanias e para Palatias. Esses dois, eles eram os principais que ficavam propagando uma mensagem que não era de Deus. Eles falavam para o povo assim: olha, esta cidade é uma panela e nós somos a carne. Não construam casas. Não tente reconstruir nada, porque nós morreremos. Ou seja, eles estavam falando aquilo que era de si mesmo. Não estavam sendo comissionados, não foram comissionados para falar. Mas o Senhor fala: olha, eu vou começar a mudar. E aí, mais à frente, você e eu podemos observar no capítulo 11, lá no capítulo 13, nós observamos que o Senhor manda o profeta Ezequiel profetizar a morte deles, e eles morrem. Então o Ezequiel fica desesperado: Senhor, nós também todos morreremos? E o Senhor: não, calma, vocês não morrerão. Então o Senhor começa fazendo uma limpeza. A restauração requer limpeza. Hebreus 12:6 diz o seguinte: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A correção faz parte dessa relação de filho com o pai. O pai está aí para corrigir, para direcionar, para trazer o conhecimento do que é correto, do que é certo para os seus filhos. Israel estava sob o juízo. Por quê? Porque Deus ama Israel, porque Deus é pai de Israel, então ele corrige a quem ele ama. Salmo 86, verso 15 diz o seguinte: entretanto, tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor leal e justiça. Esse mesmo Deus que corrige é o mesmo Deus que ama, é o mesmo Deus que tem misericórdia, é o mesmo Deus que tem paciência, é o mesmo Deus que tem amor leal. Isso é muito importante. Esse foi o comentário, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a nossa Escola Bíblica Dominical. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, se isso foi útil de alguma forma, e que a nossa Escola Bíblica seja uma bênção para nós e para a nossa igreja. Amém? Que você seja uma tocha diante da sua classe neste domingo, neste ano.
Que Deus abençoe, meus irmãos. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor.